Olá, a paz do Senhor. Vamos ler um texto. Ele se encontra em Efésios 6:10. E o texto diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Eu quero explorar alguns detalhes muito importantes nesse texto, né? O primeiro deles é o termo revestivos, que no grego, aliás, significa enduo, que significa entrar, vestir. Mas o termo mais expressivo é entrar, né? Então, se nós usarmos a palavra entrar no lugar de revestivos, seria entrar-vos em toda a armadura de Deus. Aliás, não em toda, mas de toda a armadura de Deus. Esse entrar é muito interessante, porque exige força, disciplina para entrar. Segundo os historiadores, os comentaristas, William Barclay, entre outros, né, Bacon, eles dizem que nesse momento que Paulo está falando da armadura, ele estava preso junto a um soldado romano da guarda pretoriana, soldado esse que tinha total autoridade, e segundo os mesmos comentaristas, eles dizem que essa armadura, ela era uma armadura muito especial, ao ponto de quem olhasse para ela pudesse interpretar a autoridade de quem estava usando. E aí Paulo, em toda a sua inteligência, intelectualidade, talvez o homem mais intelectual que existiu na face da terra, ele começa a biblificar peças dessa armadura. Ele biblifica cada peça, trazendo para o reino de Deus, trazendo para as coisas cristãs, para as coisas de Cristo. E aí ele começa a dizer que nós devemos nos fortalecer. E o termo fortalecer aqui nos remete a estar grudado nas coisas de Deus, na oração, na busca pelo Evangelho, vivendo a verdade, se separando das coisas infrutíferas que o mundo nos oferece. E é isso. E depois ele disse que nós devemos entrar nessa armadura, devemos nos revestir para podermos vencer as ciladas, as armadilhas do diabo. Engraçado
que quando nós vamos analisar, né, principalmente nos filmes antigos, nós encontramos ali em vários filmes, a importância de uma armadura em guerra, a importância de uma armadura numa batalha. E ele começa a dizer, né, porque nossa luta não é contra sangue nem carne, e aqui está toda a espiritualidade que gira em torno de Paulo nesse texto, porque ele entende que a luta é contra quem nós não vemos. Aí ele diz, né, principados, potestades e dominadores, e aqui existe várias formas de interpretações. Uma delas é que esses dominadores não seriam exatamente seres espirituais, mas os príncipes desse mundo, os principais desse mundo, os dominadores, né? E é uma interpretação respeitável, mas eu particularmente acredito que Paulo esteja falando de espíritos, né, de demônios, entre outros. E aí ele fala de novo, portanto, tomai, né, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Né? E aqui não é no plural, tá? Aqui é no dia mau. Lembrando que o cristão, ele vive de bênção, ele vive alegre, ele vive contente, mas o dia mau vai aparecer. E o dia mau não é permanente. E quando o dia mau aparecer, é necessário que estejamos preparados com a armadura. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A palavra verdade, nesse texto, significa aletheia. Algumas pessoas dizem que a peça mais importante dessa armadura é o escudo da fé, a espada do Espírito Santo, que é a palavra. Mas eu tomo a liberdade de dizer que não é. É a verdade. O termo cingido é perizonume, que é prender as vestes. E aqui está o grande ponto, talvez o mais importante do texto. Se você não estiver na verdade, se a verdade não habitar na tua vida, tomar essa armadura vai ser em vão. Porque a única coisa que mantém essa armadura firme no corpo é estar na verdade. Aletheia. Por isso que muitos cristãos perdem batalhas. Por isso que eu perdi várias batalhas da minha vida, porque eu não estava cingido com a verdade. E olha, a verdade, assim como diz Jesus, é ela que liberta. E a libertação por intermédio da verdade é dolorosa. Estar na verdade custa caro. É abrir mão de todo um ser, de toda uma existência. Por assim dizer. Pois bem, eu venho por meio dessa mensagem te ajudar, dizendo para você que sem verdade não tem como viver o Evangelho. O cristão que tem medo da verdade, este não se converteu verdadeiramente. Então, o texto diz que nós devemos estar cingidos, versículo 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 1, Isaías 11, versículo 5 diz assim, a justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade é o cinto dos seus rins. Olha só, cruzando os dois textos, me leva a entender que a verdade e a justiça caminham junto. Não tem justiça sem verdade. E nós devemos estar cingidos com a verdade. A verdade, ela abre portas, mas também fecha. Portas que muitas vezes nós não queríamos que fechasse. Mas por intermédio da verdade, portas serão fechadas. Por intermédio da verdade, portas serão abertas.
Veja bem, é interessante, porque hoje nós vemos no nosso ciclo cristão muitos donos da verdade e que não vivem a verdade. Viver a verdade é muito além de apenas balbuciar palavras, mas é estar, é ser. A tua existência está plantada na verdade. Isso leva a tempo. Então, no nome de Jesus, quando for reivindicar, quando for tomar, quando for revestir-vos da armadura de Deus, certifique-se de que a aletheia, de que a verdade, ela está genuinamente postada na sua vida. Fique na paz e Deus te abençoe.